Boa tarde, pessoal, tudo bem? A dica de hoje é um poema do Castro Alves que é intitulado O Navio Negreiro. Esse poema é dividido em 6 partes e ele está encontrado dentro da obra do Castro Alves intitulada Os Escravos. Como o poema é muito longo, para mim tratar nesse vídeo, eu vou abordar ele nas 6 partes, o que fala em cada parte mais ou menos com um trecho ou outro. Então, de Castro Alves, O Navio Negreiro. Na primeira parte, o Castro Alves fala sobre o céu e mar como os infinitos que se aproximam, tanto pela cor azul, como também pelo amplo espaço, tanto o céu e o mar são amplos. Esse é o tema central, e no meio dessa infinitude tem o barco que ele chama. Esse barco que navega com o vento e com o esforço dos homens queimados do sol. Então aqui tem um trecho do poema. Bem feliz quem ali pode nessa hora sentir deste painel a majestade. Embaixo o mar, em cima o firmamento, e no mar e no céu a imensidade. É uma travessia poética ali do barco nesse caso. E a segunda parte do poema então. O poeta tenta imaginar de que nação, de que país é aquele barco que está navegando. Mas depois ele percebe que não faz muita diferença saber disso, porque todo navio no oceano ele é cheio de poesias e de saudades. E o trecho então, que importa do nauta o berço, donde é filho, qual é o seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina o verbo mar? Cantai que a morte é divina, resvala o brigue a bolina, como o golfinho veloz, presa ao mastro da mezena, saudosa bandeira acena, as vagas que deixa após. E a terceira parte ela vai descrever mais ou menos o seguinte: através dos olhos do albatroz, o poeta ele consegue se aproximar do navio e ver o que acontece lá. E para surpresa do poeta, o canto que tem lá no navio não é de poesias e de saudades, é um canto fúnebre. E o que a gente pode observar no navio é vil, é uma coisa abjeta. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais, não pode olhar humano. Como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que eu vejo eu aí, que quadro de amarguras. É canto funeral, que tétricas figuras. Que cena infame e vil, meu Deus, que horror. Na quarta parte, o poeta vai descrever mais ou menos o seguinte: a horrível cena que se passa no convés do navio, negros, mulheres, velhos e crianças, todos presos uns aos outros, e eles estão dançando enquanto estão sendo chicoteados pelos marinheiros. Toda essa descrição o poeta faz de uma forma longa, em 6 estrofes, a terceira parte do poema. Ele descreve a relação entre a música e a tortura de tudo isso, dessa cena horrível e associada à poesia do barco, que ele esperava uma coisa linda de ser observada, mas ele frustrou as suas opiniões. Como se aquele momento fosse um show de horrores feito para o diabo. Ele descreve assim: e ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Então, na quinta parte, o poeta vai tentar explicar o seguinte: a sua indignação perante o navio negreiro, e ele vai rogar a Deus e essa fúria do mar para que acabe toda essa infâmia de tortura que acontece ali no caso. E tudo isso ele vai fazer em forma de um pedido, como eu vou exclamar aqui agora: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror debaixo dos céus. Ó mar, por que não apaga com a esponja de tuas vagas? Do teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varei os mares, tufão. No meio dessa quinta parte, as imagens de liberdade elas são intercaladas com essa prisão que ocorre no navio negreiro. As condições desumanas do transporte de escravos dentro desse navio negreiro era retratada de uma forma poética, realçando essa desumanização deles. E na sexta parte, então, o poeta vem questionar assim:
Qual é a bandeira que hasteada nesse navio ela é responsável por tal barbaridade, por tamanha barbaridade? Se a bandeira antes ela não importava, porque o que era importante era a poesia ou o canto, agora ela vem fazer toda a diferença. Perante esse sofrimento que o navio carrega, e o que se vê hasteada é a bandeira do Brasil, a pátria que o poeta carrega. O sentimento de desapontamento é grande ali no caso, pois ele realça as qualidades do país, do Brasil, a luta pela liberdade de toda a esperança que reside nessa nação. E que nesse momento ela estava sendo manchada pelo tráfico dos escravos. Ele vem falar assim: ao viver de pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Então essas foram as 6 partes aí, mais ou menos, do poema. Esse poema, a gente percebe que ela é uma pequena narrativa do tráfico dos escravos entre a África e o Brasil. O poeta ele usa de metáforas para descrever a tortura dos escravos. O poeta ele vem contrastar o seguinte: a beleza entre a infinitude do céu e do mar, frente a barbárie e a falta de liberdade nos porões desse navio negreiro. Como se fosse uma coisa incompatível entre a beleza do oceano e essa escuridão nos porões do navio. Quando a viagem ela é feita pela aventura e pelo comércio, as bandeiras e as nações não são importantes. Elas só se tornam importantes quando o objetivo da navegação é cruel. Toda essa crítica do tráfico dos escravos não deixa o poeta perder o patriotismo que ele tem perante o Brasil. Só que ele percebe que tem um contraste ali. A visão dele do Brasil como um local de liberdade, um local do futuro, é incompatível com essa escravidão ali que estava ocorrendo. E o Castro Alves, mesmo ele sendo liberal, ele não deixa ali de rogar a Deus, ser fiel à religiosidade, pedindo uma intervenção divina nessa situação que está ocorrendo no navio. E para terminar, então, só para dizer, o Castro Alves ele é um poeta da 3ª geração do romantismo no Brasil, é conhecido como o único poeta social do Brasil. Esse poema ele vem remeter para a história, até para o movimento abolicionista que teve. Então, esse foi um dos poemas assim que é bastante até cobrado pela quantidade de informações que tem nele, até históricas. Então essa foi a minha dica, ele é um poema que cai Enems e vestibulares. Agradeço sua participação e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Valeu, pessoal.